Alô, alô, escamanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje nós vamos falar sobre The Titan, um filme da Netflix, agora de 2018. Pois é, estava eu na Netflix, como estamos todos nós, todos os dias agora, ultimamente, né? A vida das pessoas é isso. E vi esse filme, né? The Titan, filme de 2018, a ficção científica aí que saiu na Netflix. Não tinha sequer ouvido falar dela. A gente costuma ouvir falar de algumas produções, né? Se bem que a Netflix hoje em dia tá produzindo tanta coisa que não se dá pra ouvir falar de tudo. Mas esse filme é protagonizado pelo Sam Worthington, né? Ele que era, tipo, a escolha pra protagonistas há uns 10 anos atrás, tipo, fez Avatar, fez Fúria dos Titãs. Eu sei que tinha uma porrada de filme, a cara dele era super comum, aí deu uma desaparecida, talvez porque ele não seja tão carismático assim. Eu não tenho tanto desgosto assim dele, não. Não acho ele Eu acho ele um ator bem padrão, assim. Ele não se destaca por nada. É curioso, né? Às vezes Hollywood escolhe, assim, uns sujeitos pra tentar fazer de protagonista. Eles empurram na nossa goela até o ponto que ninguém aceita mais e a pessoa meio que desaparece. É um filme que fala sobre a colonização de Titã, né? Que é a lua de Saturno. E a gente é rapidamente apresentado a um cenário da Terra em 2048, se eu não me engano, e o mundo tá basicamente caminhando para o seu fim. Assim, as várias regiões do planeta já estão tomadas, destruídas, se tornaram inabitáveis. A fome vai matar mais da metade da população nos próximos anos. É um mundo em colapso. E aí, obviamente, o objetivo é, quando o mundo está em colapso, vamos colonizar um outro lugar. E o lugar que oferta pra gente as condições mais favoráveis é essa lua de Saturno chamada Titã. Só que esse filme ele é esperto. Eles não vão terraformar Titã, modificar o ambiente de Titã, né? Porque normalmente quando vai se colonizar outro lugar, se fala sobre terraformação. Se vocês não sabem o que é terraformação, basicamente é modificar um ambiente para que ele fique como a Terra, né? Com as condições ambientais do nosso planeta, que são as condições favoráveis para a gente viver. Só que existe um problema lógico na terraformação, muito bem pontuado pelo astrofísico Neil deGrasse Tyson, que é: se a gente pode terraformar um outro planeta para ficar como a Terra, por que a gente não terraformaria a Terra para se tornar um lugar habitável de novo? Ou regiões da Terra que não são, talvez, próprias, terraformá-las para poder receber pessoas? Então existe uma falha lógica na Terra, em viajar para outros planetas para terraformá-los, a gente pode fazer, principalmente para escapar do nosso, se o nosso está ruim, né? Então, se a gente tem condições de terraformar outro planeta, a gente poderia terraformar o nosso próprio planeta para voltar a ser o que ele era normalmente. Sim, mas voltando ao ponto, não é esse o objetivo do filme, né? Eles não vão terraformar Titã. Eles vão modificar o ser humano geneticamente para ser apto a viver em Titã. Mas aí é que meio que mora um problema lógico similar ao de terraformar o lugar, que é: por que você não engenha geneticamente um ser humano para viver nesse planeta Terra que está ligeiramente diferente do que ele era originalmente? Porque eu não sei se vocês sabem, mas tipo, Titã tem uma atmosfera muito diferente da nossa, assim, em relação a outros planetas é próxima, né? Ele tem tipo 90% de nitrogênio, a gente tem 70%. A gente tem 20% de oxigênio, eles têm 5%. Então é próximo, sei lá, de atmosferas de enxofre que deve ter aí pelo universo. Mas lá chove metano, tipo, aquele gás inflamável. Tipo, tem oceanos de metano. Então é um ambiente completamente diferente do nosso. A pressão atmosférica é super diferente, nosso corpo teria que ser totalmente modificado. Que é exatamente o objetivo do filme, né? Combinações genéticas e etc, para transformar o ser humano num super ser humano que seria apto a viver em Titã. Só que existe uma falha lógica nisso, que é você podia simplesmente modificar o ser humano levemente para viver na própria Terra. Mas esse nem é o problema do filme, assim. Ele é um filme que ele tem ali um primeiro ato bem interessante, né? Onde os soldados são escolhidos, né? Um grupo de pessoas que foram sobreviventes a situações extremas são selecionados para poder passar por esse procedimento de transformação, porque seriam, teoricamente, os seres humanos mais aptos a suportar isso. E eles vão ali para uma região, uma base da OTAN, e nessa base da OTAN eles vão treinar e sofrer o experimento que vai transformá-los gradativamente. A caminhada do meio para o fim do filme, o filme acaba virando aquele clássico filme de médico e o monstro, né, do que nós estamos criando e as consequências, e essa criatura ainda é humana. Então, que é digamos assim, que é um plot já meio cansado, meio repetitivo. E talvez se eles seguissem
numa linha de colonização espacial mesmo, a gente tivesse ali um resultado mais interessante para o filme. Então, eu tenho meus problemas residem nesse aspecto da narrativa. Ainda assim, tem elementos muito legais, principalmente a maquiagem, né, que vai transformando as pessoas e tal. É uma maquiagem bem interessante, é bem feito, e eu acho que o Sam Worthington tá legal no filme, ele não tem, digamos assim, não tem muitos problemas com a atuação dele, é uma atuação meio padrão, né? Ele faz o papel do soldado, acho que é um papel que ele tá super acostumado a fazer, então ele entrega bem. Mas a questão é essa, assim, é um filme que do meio pro fim ele não sabe muito bem o que ele quer e a gente não sabe muito bem o que receber dele. O clímax dele é fraco, então você não fica impactado e você assiste. Tem um leve epílogo ali que mostra uma possibilidade narrativa. Mas no fim das contas a gente fica com aquela sensação de... Essa é a sensação que a gente fica. Bem qualquer coisa. Então, mas assim, fica a dica, né? Ficção científica, de certa forma, sempre é interessante, principalmente quando ela traz certos conceitos e tal. Esse conceito, por exemplo, de terraformar a pessoa, né? Engenhar uma pessoa geneticamente para viver em outro lugar, é um conceito interessante e é bem trabalhado na primeira metade do filme. E eu sempre gosto de ficção científica, eu nunca fico com a sensação muito ruim, assim, quando eu termino... mesmo quando ela é mais fraquinha, eu me divirto. É um gênero que eu me conecto legal com ele. Então fica a recomendação, assistam aí o Titã. Não é essas maravilhas, não é essa Coca-Cola toda. Mas dá pra se divertir, principalmente se você for fã da ficção científica e dos temas que ela costuma trabalhar. Se você gostou, né, e discorda de mim, deixa aqui nos comentários. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários também. Dá o joinha, se inscreve no canal. É importante se inscrever no canal. Principalmente porque o canal está no começo, então quanto mais pessoas se inscrevem, melhor pra gente, porque o canal cresce mais. E a gente se vê na próxima. Tchau!